Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. E bem, depois de um bom tempo sem postar vídeo desse quadro, eu voltei, já que é mês de outubro e é época de Halloween, por mais que aqui no Brasil a gente não comemore, eu curto fazer esses vídeos que é focado um pouco no suspense, de mistério e tal. E hoje a gente vai falar da criptozoologia, mais precisamente do monstro de Partridge Creek. Bem, se você ficou interessado, agora vamos para o vídeo. A primeira vez que a besta de Partridge Creek apareceu na mídia foi em um jornal de 1908, escrito pelo escritor francês Georges Despaux. O banqueiro James Lewis Butler e o mineiro Tom Limor contaram a Despaux que estavam caçando alces perto de Clear Creek. Os caçadores estavam preparados para atirar no alce, quando de repente o animal saiu correndo desesperadamente. Os homens decidem seguir o animal e acabam encontrando estranhos rastros na neve. Eles então decidem retornar ao vilarejo e contar esse relato para Despaux. Despaux decide se juntar aos homens para investigar. Junto com eles também vai o missionário franco-canadense Padre Pierre Lavagnès e 5 indivíduos não identificados das Primeiras Nações. Os homens então fazem um acampamento com vista para uma ravina perto de Partridge Creek. Os homens então decidiram retornar à caçada e após alguns minutos eles observaram uma criatura descrita como tendo 9 metros de comprimento e um corpo peludo, e que teria um rugido bem assustador. Lavagnès, assustado, exclamou: "Um ceratossauro! É o ceratossauro do Círculo Polar Ártico." Para a sorte dos homens, a criatura não havia os notado. Eles observaram assustados por alguns minutos. Em seguida, os homens recuaram dali, bastante assustados. No ano de 1907, Lavagnès afirmou ter visto o animal novamente na mesma área em 24 de dezembro de 1907. Ele carregava um caribu morto em suas mandíbulas escancaradas, deixou rastros idênticos ao registro 4 anos antes. Jornais da América do Norte relataram que um grupo de dinossauros carnívoros semelhantes a ceratossaurídeos haviam sido avistados na península de Kamchatka, na União Soviética. Caçadores indígenas supostamente descobriram os restos mutilados de um jovem ceratossaurídeo na região selvagem boreal da Rússia e trouxeram um de seus pés decepados, que era o tamanho da cabeça de um homem. De volta à civilização, alguns jornalistas que comentaram a história sugeriam que esses supostos dinossauros russos poderiam estar relacionados ao monstro de Partridge Creek, especulando que os animais poderiam cruzar o Estreito de Bering durante os invernos, especialmente rigorosos, quando Kamchatka e Chukotka estavam ligados ao Alasca por uma faixa ininterrupta do gelo. Quando uma expedição subsequente em busca de dinossauros russos se mostrou infrutífera, alguns sugeriam que os restos pré-históricos residiam nas montanhas Chesky, uma cordilheira recém-descoberta no nordeste da Sibéria, entre os rios Yana e Indrika. Por volta de 2012, um usuário não identificado na seção Panda Pages do site oficial do World Wildlife Fund descreveu um suposto encontro com um grande dinossauro terópode de 9 metros de altura, semelhante a um alossaurídeo, semelhantes a espécies maiores como Saurophaganax. Em vez de um ceratossauro, após sair de um restaurante Denny's para parar em um hotel em Fairbanks, Alaska, e ficava relativamente perto de Partridge Creek, o animal supostamente aterrorizou o indivíduo e sua família enquanto estava dentro do carro, bem como outro casal que testemunhou o animal de perto. E supostamente o animal estava procurando
alimentar 2 de seus filhotes. Agora eu vou mostrar para vocês as prints desse suposto relato que esse usuário comentou. Afinal, o que é a besta de Partridge Creek? Bem, se formos olhar o primeiro relato, é descrito que o animal teria 9 metros de comprimento e um corpo peludo escuro. Mas que animal que poderia bater com essa descrição? Bem, eu vou mostrar alguns animais candidatos que poderiam bater com a descrição da besta de Partridge Creek. Nanoxaurus, esse tiranossaurido que viveu na região do Alasca e que ele também viveu em uma região gelada. Yutyrannus, um tiranossaurido também descoberto na China e que foi descoberto que ele teria penas. E a região que ele viveu era também uma região gelada. Provavelmente ele usava essas penas para aquecer o seu corpo. Pesquisando um pouco, vi que o Nanoxauro é estimado no comprimento de 6 a 7 metros. Lembrando que isso aqui é uma estimativa. Já o Yutyrannus é estimado entre 7,5 a 9 metros de comprimento, que é o comprimento que bate certinho com o descrito da besta de Partridge Creek. Mas tem um porém, o Yutyrannus até o momento não foi encontrado fósseis dele lá no Alasca, só na China, o que indica que esse dinossauro provavelmente vivia na China e que ele provavelmente nunca chegou a pisar na América do Norte. E se vocês repararem, eu não coloquei o ceratossauro na lista, até porque esse animal, a formação geológica que ele viveu, que é a formação Morrison, o paleoambiente era semelhante a uma savana, então esse dinossauro gostava de regiões mais quentes, não de região fria, como o Alasca. Então ele não iria conseguir sobreviver no Alasca. E outro detalhe que é legal ressaltar do ceratossauro é que já foi encontrado osteodermas que ficavam na região dorsal do animal, refutando que ele provavelmente não teria pluma ou penas. Então não faz sentido ser o ceratossauro a besta de Partridge Creek. Por mais que tenha os relatos e que seja interessante pensar que ainda haja um dinossauro vivo, infelizmente ou felizmente, essa história é falsa, até porque não teve mais relatos assim que poderíamos considerar nos dias atuais e também não teve pesquisa, ou não tem nem fotos nem nada do tipo, só tem artes representando a criatura, então isso me leva a crer que é falsa a história. Eu também queria dizer que eu achei a história do monstro de Partridge Creek mais interessante que a do Kassai Rex. E chegamos ao final aqui de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de assistir. Se você ficou aqui até o final, agradeço demais aqui por você ter assistido. E não se esqueça de acompanhar os vídeos novos que estão por vir aqui do canal. E também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso me ajuda muito. Eu vou ficando por aqui e tchau!